Olá, hoje eu vou falar sobre o Caravaggio. Caravaggio só foi reconhecido como um grande pintor lá no final do século XIX, começo do século XX. Na época dele, ele não era muito bem visto, porque ele era muito boêmio, muito bagunceiro. Chegou a ser preso, assassinou uma pessoa enquanto estava jogando um jogo lá de cartas, se não me engano. Fugiu de Roma, fugiu. Então ele vivia fugindo, ele vivia indo de cidade em cidade. E então ele não era muito bem visto, né? E as pinturas dele também não eram muito apreciadas, porque como ele vivia nesse mundo de marginalidade, né, com boêmios, prostitutas, alcoólatras, ele pintava o que ele via. Então ele foi o pintor, foi o primeiro pintor que começou a pintar. Ele pintava a natureza, mas ele pintava do jeito dele. Ele colocava o rosto das figuras das suas telas, os modelos das suas telas eram pessoas do povo, né? Eram mendigos, eram prostitutas, eram pessoas do povo. Então não tinha um semblante angelical, singelo, como os outros pintores faziam. Ele se influenciou muito, ele gostava muito da pintura do Leonardo da Vinci por causa do esfumato. Então as pinturas dele tem bastante disso, bastante esfumatos, porque ele gostava muito das pinturas do Leonardo, mas eram completamente diferentes. As pinturas dele sempre com esse fundo escuro, sempre com fundo escuros, e essa luz intensa na frente para chamar a atenção do principal na tela, da história da tela. Essa tela aqui é Davi com a cabeça de Golias. Ele fez o autorretrato dele aqui na cabeça de Golias. Então aqui é o autorretrato dele. Você sente toda a dor, né, e a angústia do Golias aqui nessa pintura. Então ele tinha essa característica, ele pintava muito o sentimento nas pinturas dele. Você sente as pinturas dele. E essa luz intensa que ele coloca em todas as pinturas dele, que deixa elas mais... Hoje está me faltando palavras. Ela está deixando elas mais fortes. Foi a primeira pintura que ele fez. É o rapaz descascando frutas. Tem essa mesma intensidade do fundo preto e essa luz intensa na frente. Ele vendeu muito dessas telas, então ele reproduziu várias telas dessa, porque ele vendeu bastante dessas telas. Então ele pintou essas telas várias vezes. Essa aqui é outra tela que ele se retratou. Esse aqui, ó, é o Caravaggio, é um autorretrato dele. Essa tela chama-se Os Músicos. Então você vê que é mais uma vez um tema não muito aceito na época, que era realmente, né, o que a vida cotidiana das pessoas, né, a vida mundana que eles tinham na época. Esse aqui é outro exemplo da tela, feita de cotidiano, a respeito do cotidiano, chama-se Os Trapaceiros, jogando cartas, né, cara roubando.
ali, trapaceando no jogo. E mais uma vez, essa é outra tela, a adivinha. A moça tá ali lendo a mão, né, de um transeunte. Também uma coisa absurda para a época, né, coisa bem de povo, né, jamais seria retratado isso em uma tela, né, uma coisa tão fugaz. Caravaggio não gostava de pintar coisas religiosas, né, temas religiosos, mas o Marchand dele disse que ele tinha que pintar. Então ele começou a pintar, ele pintou Baco, essa é a primeira tela dele, religiosa mesmo, assim, né, mas, porém, né, não era tão religiosa, né, porque Baco era o rei do vinho. Não deixa de ser um tema profano, né? Não tem nada de religioso. Sempre que pintava uma coisa religiosa, sempre ele colocava algo profano e duvidoso. Como esse aqui no repouso de José com Maria, né, na fuga do Egito. Aqui ele pintou a Virgem com o cabelo cor de fogo, né, ruiva, e aos pés aqui de São José uma garrafa de vinho. Então ele nunca pintava assim, ele sempre pintava o que ele sentia vontade, né, o que ele queria fazer. Era querer religioso, tudo bem, vou fazer religioso, mas vou fazer do meu jeito. Essa tela aqui também o nome dela é Madalena Arrependida. Diz que a moça que posou para ele era uma prostituta mesmo. Só que a Madalena Arrependida, não pelos seus atos que todo mundo acha que ela se arrependeu, né? Pelos seus atos púdicos, né? E sim porque ela deixou a sua vida mundana para trás. Aqui ele tentou mostrar isso com as joias no chão espalhado, o vinho. Ela está arrependida aqui não por ter deixado, ela está arrependida por ter deixado a vida mundana que ela levava, né? E não por ter tido uma vida mundana. Essa tela é um narciso, que ele se vê no reflexo ali da água. Mais uma vez a gente vê esse fundo escuro e essa luz intensa, muito fazendo que seus olhos se fixem mais no tema da tela, que é Narciso. Você não vê mais nada em volta da tela que seja, ele está onde? Ele está se olhando provavelmente num lago, né? Mas você não vê referência isso em momento algum. Você não vê uma planta, você não vê uma planta boiando na água, né? Nada. É Narciso. E essa luz intensa no Narciso, que é ele que é o tema da tela. Então ele usava muito isso, né? Para essa luz intensa, para fazer você você ficar com seus olhos no ponto focal da tela, no que ele estava pintando em si, né? Essa é a cabeça de Medusa. Esse quadro chama atenção pelo fato da cabeça estar só a cabeça no quadro. Parece que ela está se projetando do quadro. Essa aqui foi a primeira tela que o Caravaggio fez para uma igreja. É o Martírio de São Mateus. Ele se retratou lá no fundo, observando a cena.
mas não é uma tela comum. É uma tela que retratava o assassinato de um sacerdote que conduzia uma igreja, que conduzia uma missa numa igreja. Então você vê que tem uma brutalidade e as pessoas estão o que faz dessa cena uma cena católica, né, para uma igreja, é a presença do anjo, né? Senão seria também mais um quadro profano. Essa pintura, a pintura Nossa Senhora dos Palafreneiros, aqui é a Virgem Maria com o Menino Jesus e Santa Ana no fundo. Esse aqui ele conseguiu escandalizar os papas, a igreja, todo mundo da época. Aqui ele mostra a Virgem com uma roupa muito ousada, né? O Menino Jesus nu, com a cobra no chão, e a Santa Ana muito sutilmente atrás, né, olhando toda a cena. O Papa falou que esse quadro não... Vou ler aqui o que ele falou. Nesse quadro não há mais do que vulgaridade, sacrilégio e impiedade, além de mau gosto. Então Caravaggio era esse pintor. Ele gostava de chocar as pessoas, ele gostava de chocar a igreja. Então, ao final da vida dele, ninguém sabe se ele morreu por causa de ferimentos que ele teve numa briga. Ele foi espancado violentamente, lógico, né, por tudo que ele aprontava, né? Ou ele foi assassinado. Então, de uma forma ou de outra, ele foi morto, né? Ou ele foi morto por causa dos ferimentos do espancamento, ou ele foi morto na hora mesmo, né? Foi morto, assassinado realmente no momento. Então, ou foi decorrente de um espancamento, ou foi assassinado. Então, esse é Caravaggio, né? Um artista revolucionário que, graças a ele, né, com essa intensidade de luz aí toda fantástica que ele colocava nas suas telas, ele foi reconhecido, né, pela sua expressividade, né, sua forte, né, sua força interior, né, que ele passava por suas telas, apesar de ele ser completamente fora da casinha, né, para a época, mas toda época tem seu artista, né, que gosta de chocar as pessoas de alguma maneira. E Caravaggio foi isso, foi um grande artista que chocou a sua época, né, com as suas pinturas, né, com os seu modo de ver a vida. Eu peço desculpa a todos hoje porque eu não tava me faltando palavras, né? Mas eu acho que eu consegui passar um pouquinho do Caravaggio para vocês. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho, né, de quem foi Caravaggio e por que ele quase não é muito falado, né, na história, mas as pinturas deles são maravilhosas, né, com uma intensidade, uma vibração e uma profundidade, não profundidade espiritual, né, profundidade interna dele. Oi, queridix.
Hoje eu tentei falar um pouquinho sobre Caravaggio, mas eu mais me atrapalhei do que eu falei sobre ele, né? Mas eu prometo que semana que vem eu vou estar melhor. Hoje eu não estou muito dentro da casinha. Um abraço a todos, espero que vocês tenham curtido um pouquinho.